Cumprimento, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Ele se faz presente nesta hora, neste momento. Nós venhamos estar sempre num só propósito, unirmos junto, louvando, glorificando aquele que tudo é. Vamos ler a palavra do Senhor. Deixar uma reflexão para mim e a sua vida nesse dia, nesta quinta-feira, Romanos 8:31, que vai dizer assim o título: As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, às vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem contendará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem as condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: porque de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Soberano Deus, nós vemos a Tua palavra, fala comigo através, Senhor Deus, dessa palavra, Senhor. Fala conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo que quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar desse grande amor. Deus, Ele deu o seu único Filho. Está escrito ali no texto áureo, no texto muito lido da palavra do Senhor, João 3,16. Que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este grande amor, Ele nos alcançou, tem nos alcançado a cada dia, de uma maneira sobrenatural. Mas é necessário que nós observamos a cada dia uma dificuldade, a cada dia um distanciamento das nossas vidas para com Deus. Isso nos faz separar do amor de Cristo. A dificuldade, muitas vezes nós não temos tempo de louvar a Ele, de glorificar a Ele, de exaltar a Ele. Isso nos impede de se aproximar de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, porque nós temos os dias muitas vezes agitado, atribulado, e muitas vezes a angústia, muitas vezes uma perseguição, muitas vezes até a falta de dinheiro, a própria fome, né? Porque estamos passando épocas difíceis, dias difíceis, mas isso não pode impedir-nos de se aproximar de Deus, de afastar de Deus, de separar de Deus. E é por isso que a cada dia nós temos que entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Os três, a palavra do Senhor vai dizer que é um só. E Ele está conosco todos os dias, a palavra do Senhor vai dizer até a consumação do século. Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, vai para o Gólgota, Ele não desistiu. Quando Ele estava orando no Getsêmani, a qual os seus discípulos estavam ali no pé ali do monte, e quando Ele descia, todas as vezes que Ele descia, os seus discípulos, eles estavam dormindo, descansando. E o Senhor, por 3 vezes, Ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Ele viu o pecado de um mundo, de uma humanidade. Ele viu o meu pecado, o seu pecado que estava sobre Ele.
ele sentiu o peso antes da morte. Então Jesus, ele vai e fala: Pai, se for possível, retire de mim esse cálice, mas faça segundo a tua vontade. Ou seja, ele deixou que o Pai fizesse a vontade dele, não a própria vontade. Jesus, ele não me escolheu, não. Eu estou sentindo o peso de uma humanidade, eu estou sentindo o peso do pecado deste povo. Imagine você agora, Jesus, ele deixando de aceitar aquilo que Deus ele tinha colocado, que Deus ele tinha traçado. Coitado de mim, coitado de você. Hoje nós não teríamos essa chance, que é tão fácil aproveitar essa chance que Jesus nos deu. É gratuito. A salvação, ela é de graça, ela não é cobrada, porque o maior alto preço já foi cobrado, já foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus ele venceu a morte por mim e por você. A palavra do Senhor vai dizer que ele se entregou, ele foi cuspido, ele foi humilhado, né? Transpassaram uma lança sobre ele, mas os seus ossos nenhum foram quebrados, para se cumprir a profecia. E ele, a palavra do Senhor vai dizer em Isaías, vai dizer em 53 diante ali, que ele andou aquele caminho para o Gólgota, como ovelha muda, e ele não tosquelejou, ele não abriu a sua boca. Como nós podemos se afastar de Deus? Como nós podemos se afastar de um homem que passou aqui sem nenhum pecado, que teve um exemplo sobre toda a humanidade, ensinando que é possível o ser humano, que ele não possa errar, é possível que o ser humano ele não possa pecar. Por quê? Porque Jesus ele foi um de mim e foi um de você. A palavra do Senhor que ele diz que ele passou, ele desceu aqui para entender as nossas transgressões, para tirar o nosso fardo pesado, porque senão eu e você nós não íamos aguentar. Observa que nós passamos angústia, perseguição, fome, muitas vezes nudez, perigo, a espada, muitas vezes nós passamos por tudo isso. Agora imagine você, eu e você ser o Espírito Santo para nos conduzir. Eu garanto a você, nós não estaríamos aqui. Quantas vezes eu pensei em desistir, diante a dificuldade, diante a dor que era muito, diante a tormenta sobre a minha vida naquele momento. Quantas vezes eu pensei em desistir, mas eu lembrava dessa promessa, eu lembrava que eu não poderia me separar do amor de Cristo, eu lembrava que existe algo que ainda os meus olhos não viu, o meu ouvido ainda não ouviu. Eu acreditava, eu acredito nessa palavra. Então o Espírito Santo, que estava comigo todos os dias, como está até nos dias de hoje, está com você aí, ele falava comigo: ei, aguenta mais um pouquinho, as minhas promessas para a sua vida ainda não acabaram aqui, não desista, segura, mas Senhor, está difícil, Senhor, eu não suporto mais essa dor, ela é muita dor, Senhor, para um homem só eu não suporto, e tu sabes como eu estou. Então ele chegava, só falava assim, ó, nada, só ouvia aquela brisa ali, fazia o silêncio. Eu falava: como pode o servo do Senhor sofrer tanta dor? Como pode o servo do Senhor estar aqui gemendo? Senhor, me socorre. E o Espírito Santo, ele via, me adormecia e passava aquele momento. As dores do meu corpo, ela só passava se eu adormecia. Fora disso, eu já não comia mais, eu já não respirava direito, porque eu respirava a dor, eu acordava a dor, era todo momento muita dor. 7 anos de angústia, 7 anos de dor intensa, mas eu não desisti. Agora imagine, olha onde eu estou, fazendo a vontade do Pai, porque Jesus, ele sabia o momento certo de me abençoar. Jesus, ele sabia que eu iria ser um homem que levaria a palavra dele, a semente, as boas novas, por onde eu passasse. Então é necessário o Senhor ele me preparar, me passar pelo deserto, pela peneira, ele me levar em vários estágios da minha vida, para entender que a salvação, ela não é fácil, para que eu venha a entender que eu deveria andar ainda no caminho estreito, para que eu venha a entender a morte dele, porque não foi fácil a morte dele. Ele estava falando para mim: olha filho, se eu suportei, você pode suportar. E quantas vezes eu falei assim: Senhor,
Senhor, Tu sabes, Tu me conheces, que eu quero te falar nessa manhã. O Senhor, Ele te capacita. Mesmo no seu momento mais difícil, mesmo no seu momento de angústia, o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar lá segurando nas suas mãos. Não se separe do amor de Cristo. Nunca, nunca se separe. Mesmo diante toda a sua dificuldade. O que o Senhor, Ele é para nós. O Senhor representa para nós o pão da vida. João 6,35 vai nos relatar que o Senhor, Ele representa para nós. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é a fonte da vida. O Senhor, Ele é a vida. O Senhor, Ele é o caminho. A palavra do Senhor vai dizer também que o Senhor, Ele é a luz da vida, é o caminho da vida, é a palavra da vida, está em 1 João 1,1, é a árvore da vida, Apocalipse 2,7, é o autor da vida, Atos 3,15, o doador da vida, João 10,28, o tudo da vida, Romanos 8,32. Deus, Ele não poupou nem os anjos que pecaram. Deus, ele não poupou o mundo antigo, o povo de Israel, o Egito, o seu filho amado, Ele não poupou. A palavra do Senhor vai dizer que Ele permitiu moê-lo. Isaías vai dizer que Deus, Ele permitiu moê-lo. Imagine um pai, mas era necessário por mim e por você. Deus, Ele não poupou nem o seu filho. Deus também, Ele não poupou se eu e você não cremos nele. Ele não vai nos poupar. Lembra de Adão e Eva? Lembra de Adão? Era somente para governar os animais, os peixes, todas as coisas. Mas Deus, Ele fez de Adão e Eva ali, naquele paraíso ali, lugar lindo, maravilhoso. Mas desde lá, houve-se uma desobediência. E Deus, Ele não poupou desde lá. Agora, a única coisa que Ele quer, para mim encerrar, para mim finalizar, a única coisa que Ele quer de mim e de você. Deus, Ele morreu de uma maneira incomum, no lugar de morte, de maneira da sua morte. Tudo o que acompanhou, a mesmo como o terremoto, as trevas, o véu se rasgou de cima a baixo, tudo isso mostrou, nunca houve uma morte como a sua. O Senhor, Ele morreu segundo a vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho e não o poupou, Romanos vai dizer. Eu quero falar para você, o Pai lhes deu o cálice amargo, soltou a espada contra o pastor. Zacarias 13:7 vai dizer. O Senhor, Ele morreu no livre, espontânea vontade, sacrificou-se voluntariamente, assim como Isaque. Lembra de Isaque? O sacrifício voluntário. O Senhor, Ele morreu em cumprimento de todos os sacrifícios. Foi o último e o maior, decisivo e perfeito sacrifício. Todos os sacrifícios apontaram para Ele e findaram. Eu quero te falar o maior sacrifício. O Senhor, Ele fez por mim e por você. E que nesse dia nós venhamos entender essa palavra. E que o Senhor, Ele possa nos abençoar. Que o Senhor, Ele possa estar sempre conosco, nos guardando e nos dando vitória. A vitória, temos a vitória sobre o pecado pela graça, sobre Satanás pela palavra, sobre o mundo pela fé, sobre todas as circunstâncias da vida, sobre o medo da morte. Grande será a recompensa dos vitoriosos. Apocalipse 3:21 vai dizer: eu e você somos mais do que vencedores. E eu creio que eu e você somos vitoriosos em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar, agradecendo a Deus por esse dia, por este momento. Pai querido, Pai amado, a sua palavra, Senhor Deus, mais uma vez, ó Deus, nós falamos, ó Pai, do teu amor, das boas novas. Nos capacita, Senhor, que nada venha nos separar do amor do Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, os nossos filhos, abençoa, Senhor Deus, a vida do pastor Salmos, ó Pai,
Abençoa a vida, Senhor Deus, do nosso irmão Odilon. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus. Abençoa, Deus, a minha família. Abençoa, Senhor Deus, os nossos projetos, os nossos sonhos, Senhor. A cada uma pessoa, Pai, que esteve durante, Pai, este ano, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, no lote. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, ali no culto da garagem, no culto, Senhor Deus, da fábrica, na loja de carros, Senhor Deus, que somente, Senhor Deus, abençoar, Pai, abundantemente. Que eles venham ter paz, amor, alegria e que nunca nós venhamos, Pai, se afastar do amor do Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, eu te peço nessa hora e como ministro do teu evangelho, Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar um dia cheio de bênção, um dia abençoado, Senhor. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e sobre o nosso lar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gratidão é a palavra, Senhor Deus, por tudo. Tudo a qual o Senhor tem permitido, tem feito nas nossas vidas. Essa é a palavra-chave, gratidão. Te agradecemos por tudo e que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo venham estar com todos para todos sempre. Amém. Vou em paz, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.